Se tem um personagem que chegou chutando a porta e invencível, esse cara com certeza é o Battle Beast. Cara, depois de ele dar uma surra lá humilhante no Mark na primeira temporada, ele voltou na terceira e mais uma vez fez todo mundo surtar. Toda vez que ele aparece, na verdade, ele chama a atenção. Só que, cara, afinal, quem que é esse monstro de guerra? Da onde que ele veio? Da onde saiu esse felino? E por que ele é tão obcecado por um verdadeiro desafio? Se você também quer saber tudo sobre esse verdadeiro demônio e que, cara, de verdade, ele é um monstro em batalha, você já sabe. Pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Antes de qualquer coisa, eu já aviso vocês que vai ter spoiler dos quadrinhos aqui, tá legal? Então, editor, já solta aquele alerta na tela pra ninguém depois me chamar de vacilão. Só que eu vou ser legal com vocês, tá bom? Durante o vídeo eu vou avisar exatamente a parte dos spoilers, então pode ficar sossegado e agora sim, bora para o vídeo. A origem. Galera, o nome real do Battle Beast na verdade é Tok. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vai dar na legenda aí pra vocês. E esse monstro ele mede nada mais nada menos que 2,30 metros e pesa incríveis 353 quilos. E apesar de ele ter sido apresentado na Terra, essa não é a origem dele. Na verdade ele veio de um mundo desconhecido habitado por uma espécie lá humanoide. E desde o nascimento ele viveu em um mundo devastado por guerras e revolta. A batalha ela sempre foi a sua única realidade. Então quando ele ainda era apenas um gatinho, lá um filhote mansinho, ele treinou sem descanso para se tornar um mestre nas guerras. E com o passar do tempo, o Battle Beast ele conseguiu tanta força que praticamente ele derrotava qualquer um que cruzasse o seu caminho. E o tempo passou e ninguém mais ousava desafiar ele, nem a pau. Agora, o resultado disso tudo é que ele levou a paz ao seu mundo porque ninguém era louco, nem por nada, de desafiar ele. Então, aquele mundo tomado por guerra, onde ele nasceu e cresceu, não existia mais. Se tornou um mundo perfeito e agora ele descansaria em paz. Certo? Nada disso. Errado! Ele não queria nada de paz, na verdade ele queria mais ainda a luta. Olha que loucura! Como ele lutava sempre, isso acabou se tornando meio que um vício dele. Sem a guerra, vamos dizer assim, ele ficava praticamente com abstinência. O cara respirava, ele sentia, ele queria sempre o sangue. Então é aí que ele muda sua rota e vira a lenda. Pois é, galera, o Battle Beast ele percebeu que seu planeta não tinha mais nada para oferecer para ele. Nenhum adversário era digno de enfrentá-lo. Então ele tomou uma decisão. Viajar pela galáxia em busca de um verdadeiro desafio. E em cada novo território que ele pisava, ele exigia enfrentar o guerreiro mais forte que aquele povo tinha para oferecer para ele. Mas o resultado era sempre o mesmo: vitória esmagadora do felino. Mundo após mundo, ele aniquilava praticamente todos os campeões e levava suas cabeças como troféu, rapaziada, marcando sua passagem com sangue e destruição. E as suas histórias, elas iam sendo passadas por gerações. Ele foi praticamente venerado como um guerreiro imortal, como uma força única. Ele se tornou, na verdade, uma verdadeira lenda, fazendo as pessoas até duvidarem se ele era mesmo real. Agora você deve estar pensando, imaginando, o bichão deve estar grandão, feliz da vida, né? Bateu em todo mundo, conquistou coisa pra caramba. Pois é, a resposta é que não, rapaziada. Ele estava frustrado que ele ainda não conseguiu uma luta digna. Por mais que ele lutou com todos os campeões, ele não estava satisfeito. Ele falou, cara, isso aqui pra mim é fácil, é coisa de criança. Até que ele ouve falar então que na Terra ele poderia encontrar um desafio bom, já que os Guardiões Globais, por exemplo, poderiam ser um oponente que ele tanto buscava. Só que quando ele chega lá, os Guardiões já tinham sido derrotados, e não por um exército, mas sim por um único homem. Ele mesmo, o Omni-Man, o nosso Nolan. Mas aí ele pensa, cadê esse maluco, né? Esse homem que eu quero tanto lutar. Só que até o momento, pelo menos na série lá, ele não aparece e não há esse encontro. Só que quem recebe o Battle Beast de braços abertos é o Face Mecânica, um vilão que já sabia do vício do nosso Tigrão por batalhas. E ele faz uma proposta. Trabalhe pra mim como meu guarda-costas e eu garanto que você vai ter uma luta que tanto desejava. Foi aí então que aconteceu Battle Beast versus Invencível. Galera, aqui a gente chega na parte da história em que vemos na série, né? Então, editor, solta o alerta aqui pra quem ainda não viu.
primeira temporada, hein, rapaziada? Me ajuda aí, vai assistir. Porque agora começa a parte que o Titã e o Invencível estão trabalhando juntos ali pra destruir o Face Mecânica, mas não conseguem, porque o Battle Beast acertou ser o seu segurança, né? Então, o Battle Beast ele simplesmente arrebenta, cara, na porrada o Invencível e a tropa jovem junto. Quase foi todo mundo de vala, rapaziada, quase todo mundo de base ali, e ele só não levou todo mundo pro buraco porque ele mais ou menos teve dó. É mais ou menos isso, ele teve uma benevolência ali. Como mais uma vez ele viu que não encontraria sua batalha nesse planeta, ele abre um portal e sai da Terra e solta literalmente essa aqui. Não há honra em matar insetos. A União. Galera, depois que ele deixa o planeta, o Battle Beast ele acaba sendo capturado por uma raça de seres que estão sendo dominados pelos Viltrumitas. Só que aqui, para deixar muito claro, por algum motivo ele permitiu que isso acontecesse. E é isso mesmo, ele permitiu. Porque ele é muito mais forte do que qualquer um desses seres que prenderam ele, isso é fato. Na nave onde ele estava preso, pra vocês terem uma ideia, estavam também o Omni-Man, o Nolan, o Alien, que é o Alien, e quando o Omni-Man estava prestes a ser executado, o Alien, tentando salvar o seu amigo, ele acaba libertando o Battle Beast. Ele vai lá na celinha dele, abre lá e se encontra com ele. E como sempre, o Alien ele oferece ao Battle Beast o que todos querem quando procuram um leão, um oponente digno. E é claro que o leãozão da massa não pensou duas vezes, ainda mais depois dele saber que tem Viltrumitas e seriam seus adversários, uma raça que ele já sabia que tinha potencial para dar uma luta que ele acharia digno, vamos dizer assim. Viltrumitas? Ah, pode crer, com certeza vai ter alguns. Quantos deles? Só que o Alien acaba jogando o Battle Beast e seus oponentes no vácuo do espaço, e aí o Battle Beast, mesmo no espaço, ele continua a luta até matar os seus rivais. Ele não matou, rapaziada, ele destroçou um Viltrumita adulto e saudável, rapaziada. Isso aqui não é pra muitos não, eu garanto pra vocês. Só que como ele fica ali à deriva no espaço, ele acaba congelando, até que ele foi encontrado pela coalizão de planetas, que era um grupo que foi formado lá na época. Eles então resgatam o nosso tigreso, mas o que vocês acham? Vocês acham que ele tá em paz? Nada disso de novo, ele não tá nada satisfeito. Porque apesar de ele ter lutado contra os Viltrumitas, ele fala que esses ainda não eram os oponentes que ele tanto desejava. E cara, ele é muito difícil de trabalhar em grupo, ele não curte ficar com a equipe. Só que um dos membros da coalizão é da raça do Battle Beast e consegue ali convencer ele a se juntar a eles. E assim, ele de forma definitiva ele se une com o Alien e também o Omni-Man. A caçada. Galera, com a equipe formada, eles vão à caça dos Viltrumitas e com o objetivo de derrotar todos, só que para eles conseguirem ter êxito nisso, eles teriam que ir direto no ninho, ou seja, no planeta Viltrum. E quando eles chegam lá, essa batalha insana, ela começa e o que a gente vê, cara, é absurdo. Só não é tão absurdo quanto você ainda não ter se inscrito no canal, rapaziada. Por favor, me ajuda aí, dá aquela força pra nós. E não esquece também do like, ajuda demais. Voltando aqui pra batalha, a gente vê o quanto é insano o nível de força do Battle Beast. Ele simplesmente pega uma Viltrumita e usa ela como arma contra os outros 7 Viltrumitas, lutando, rapaziada, contra todos ao mesmo tempo. O líder da coalizão, o Tadeus, com a ajuda do Invencível e do Nolo, finalmente consegue destruir o planeta Viltrum e acontece uma grande explosão. E nisso o Battle Beast ele acaba sendo nocauteado, mas o leão ele já acorda na fúria e indo pra cima de ninguém mais, ninguém menos do que o Treg, rapaziada, o líder dos Viltrumitas. E cara, esse daqui sim, ele é o mais forte de todos, incontestavelmente. E aí a coisa começa a pegar, pois é. O Treg ele se apresenta como o grande desafio que o Battle Beast tanto procurou por anos, afinal, nem Alien, nem Omni-Man, e muito menos o Invencível conseguiram vencê-lo. Mas o leão ele tava determinado, ele tava pra porrada, até que o Treg ele pega o Battle Beast pela mandíbula, arranca sangue e joga ele no espaço com um golpe brutal. E isso não é um desafio, na verdade, é o último nível da batalha que o Battle Beast sempre procurou. Agora era a chance de ouro dele, literalmente. Forçado ele a recuar diante do poder esmagador do Treg, e após eles perderem o seu líder da coalizão de planetas, ele se reorganiza e busca uma nova estratégia. Enquanto isso, o Battle Beast ele é redirecionado para sua missão original, que é chegar a planetas dos oprimidos e liberá-los eles da tirania. Com sua força lá, que é imensurável, e sua fama, ele consegue rapidamente conquistar a confiança dos habitantes desse planeta, fazendo com que a coalizão ganhe um apoio ainda mais massivo. E nesse momento, toda ajuda é pouco.
cara, fácil aqui, viu? E durante a sua missão, o Battle Beast ele vence o líder de um planeta de tubarões e quando ele está prestes a retornar para a coalizão, uma tubarão fêmea implora para que ele leve ela como a sua companheira. E então ele aceita, saindo vitorioso e ainda tirando onda, né? Literalmente, com uma namorada tubarôncio, rapaziada. Quando ele chega na coalizão, ele vai direto lá conversar com o Alien, que assumiu a liderança. O novo líder diz para o Battle Beast o seguinte, que os Viltrumitas não podem respirar no espaço, apenas prender a respiração e que eles podem usar isso como estratégia. E pede para que o leão rastreie Treg, já que ele deve ter parado em algum lugar para recuperar o fôlego. Isso antes dele conseguir voar novamente, né? Continuar a voar. E essa então era a missão do leão, caçar e matar o Treg. Simples, né? Fácil. Ao ouvir isso, o que vocês acham? O Battle Beast ele aceita de imediato e não poderia estar ali mais animado com essa oportunidade. Quando a localização do Treg é confirmada, o Battle Beast ele parte para caça com um machado e espada nas mãos, pronto para, cara, literalmente para o que der e vier. Só que o Treg ele não parece nada preocupado e ainda fala que já tinha derrotado facilmente o leão. E aí vocês acham que acontece o quê? Que o Battle Beast ia levar isso numa boa? Mas nem a pau, ele não deixa barato em nada e responde que a luta ainda não terminou, já que os dois saíram vivos. Só que antes dessa treta toda começar, vocês lembram lá da namorada do Battle Beast, né? A Tubaroa lá, né? Então, ela libera um grupo de bichos chamados Ragnars, que são extremamente fortes, capazes ali de até derrotar praticamente qualquer Viltrumita, tá, rapaziada? E ela vem com vários deles. Só que isso para uma carta na manga, né? Como se fosse uma emergência caso o Battle Beast morresse. Já que depois dele, ninguém seria páreo para conseguir derrotar o Treg. Só que quando o Battle Beast ele vê isso, ele fica maluco, ele fica puto. Ele quer matar o chefão e jamais deixaria outro fazer isso por ele. E aí, o que você acha que acontece? Os dois se unem e lutam para destruir os Ragnars, rapaziada. Mano, esses caras eles são loucos, de verdade, é absurdo isso aqui. O Treg ele fala que o Battle Beast ele foi burro por ajudá-lo, só que nisso o Viltrumita ele acaba sendo atingido por um dos Ragnars e ele fica assim muito ferido. E aí o Battle Beast ele quer uma luta justa e para isso ele corta seu próprio estômago e pronto, agora sim seria uma luta de igual para igual. Cara, isso aqui é insanidade, rapaziada, meu Deus. É tanta bizarrice, cara, que até o Treg não entendeu nada. Ele ficou, na verdade, sem reação. Porque pra ele, o Battle Beast não deveria ver aquilo como um jogo. E aqui a gente vê que o Treg ele não entendeu ainda. Ele não sacou qual que é a parada do negócio, do bagulho, né? Que essa luta significa pro Battle Beast. E o leão ele responde com muita tranquilidade que isso não era um jogo para ele, mas sim a razão pela qual ele existe. E é aqui, de fato, que começa a batalha mais brutal de todos os tempos. E, cara, eu não tô falando isso para exagerar. É mais brutal de todos os tempos, vocês vão ver. Quando eles começam a lutar, eles lutam por dias e dias, sem dar uma paradinha para beber uma água, sei lá, um tempinho, sabe? Enquanto isso, o Battle Beast ele tá realizando ali o seu sonho, ele tá feliz, ele tá reluzente, porque finalmente ele conseguiu, de fato, a luta que ele desejou a vida inteira, né? E depois de dias de uma batalha que foi insana, o final... rapaziada, nem tudo é muito legal, né? O final ele é triste, muito triste. O Treg, ele arranca o coração do Battle Beast, que nos seus últimos minutos, ali, seus últimos momentos, o leão, que sempre procurou uma luta digna, olha nos olhos de seu oponente e com um sorriso de satisfação agradece por ele ter proporcionado uma morte gloriosa. E depois de derrotar o Battle Beast, o Treg ele esfola e veste a pele dele como troféu, rapaziada. O final é de chorar, infelizmente. Só que assim, calma. Respirem, meus amiguinhos. A lenda de Battle Beast não acaba por aí. Existe uma profecia que falava de um ser como ele que nascia novamente, ou melhor, que poderia nascer. E adivinhe, essa profecia ela se concretiza na filha de Battle Beast, que ao saber da derrota do pai, ela faz uma promessa que ela não vai descansar até que todos os Viltrumitas do universo sejam destruídos. E o legado então do Battle Beast não acaba aqui. A lenda vive e o sangue do leão corre forte. Pois é, galera, e assim termina a jornada do nosso querido guerreiro feroz, o Battle Beast. Eu, particularmente falando, gosto muito desse personagem.
Mas aí, o que vocês acham que a filha dele pode fazer com a força que herdou? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, se vocês quiserem que a gente traga aqui pra vocês qualquer história de origem de qualquer outro personagem invencível, coloca aqui que a gente vai trazer para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão, ativar o sininho, que assim você não perde nada. E se você ficou comigo até agora, eu te agradeço muito. Obrigado, até a próxima. Fui!